Foi lançado na Casa de Cultura Adolfo Bloch o segundo volume do livro 1922, As Eleições em Teresópolis, escrito pelo grande pesquisador da história da cidade e jornalista Vanderlei Pérez. A obra apresenta um registro histórico das eleições que marcaram os últimos 52 anos na cidade, incluindo imagens inéditas e os principais feitos das administrações municipais. O evento reuniu autoridades locais e convidados para celebrar esse marco na preservação da memória política de Teresópolis. Com uma pesquisa detalhada, o autor resgatou momentos importantes da história política da cidade, desde disputas eleitorais municipais até as escolhas para cargos estaduais e nacionais. No segundo volume, Vanderlei Pérez traz curiosidades, fatos marcantes e imagens inéditas que ajudam a compreender o impacto das administrações ao longo das últimas décadas. O lançamento foi prestigiado por figuras públicas, como os vereadores da cidade, que destacaram a importância da obra para a construção do futuro da cidade com base no aprendizado do passado. Bem, primeiro quero falar desse amigo Vanderlei Pérez. Quando eu cheguei aqui, conheci a história de Teresópolis através do nosso amigo, no programa que ele tinha na TV Diário, Vanderlei Pérez, professor, historiador, homem muito inteligente. Segundo que, quando se fala da Câmara de Teresópolis, fala de uma instituição, vamos colocar assim, de suma importância para a nossa cidade, aonde o povo ali elege os seus vereadores, aonde traz projeto de lei, fiscaliza o executivo para que venha uma cidade ser uma cidade construída, abençoada por Deus. Então, o que ele fez aqui está mostrando a nossa história e como Teresópolis, desde quando surgiu a Câmara aqui, lá atrás, de vereadores, Vanderlei trouxe para a gente algo que não pode morrer. Pessoas importantes da nossa cidade, pessoas queridas, que construiu essa cidade. Por isso, Vanderlei está de parabéns por esse livro, nosso professor. Quero mandar um beijo no coração dele. E você que ainda não adquiriu, adquira, porque aqui está a história da Câmara dos Vereadores aqui de Teresópolis, da nossa querida Teresópolis. Eu acho muito importante para a democracia, eu acho muito importante para a memória, para a história da cidade. As novas gerações muitas vezes não conhecem a história, é muito importante. A gente só sabe para onde a gente vai quando a gente sabe de onde a gente veio, quais foram as decisões importantes que foram tomadas em Teresópolis nos últimos 50 anos, em especial pelos presidentes, pelos vereadores que foram eleitos. Eu acho que o Vanderlei está de parabéns mais uma vez, assim, dando um grande presente para Teresópolis, porque isso vai ficar para a gente, né? Para quem está aí e poder ler um pouco sobre essa história toda e se divertir muitas vezes. Doutor Amorim, para o senhor como vereador, o senhor acredita que conhecer o passado político pode ajudar a construir um futuro melhor para a cidade? É verdade, eu estava folheando o livro agora do Vanderlei e eu estava recordando desde o início, né, que a gente começou na carreira política, e a carreira política incentivada pelo Paulinho Nascimento, que foi o meu padrinho na política, né? Me convidou assim num lugar, lá no posto da Barra, no antigo posto da Barra, posto médico, e eu aceitei, né? Não sabia como acontecia tudo isso, entrei, gostei e estou até hoje, né? Então, eu acho que esse livro conta muita história de Teresópolis, de todos os políticos, de toda a história, né, política de Teresópolis, do desenvolvimento político de Teresópolis. Eu acho muito interessante, só parabenizar o Vanderlei, que realmente é um cara sensacional e um escritor maravilhoso, e com isso a cultura de Teresópolis só engrandece, e espero que outro livro aconteça para contar a história da nossa cidade, do nosso município. Senhor Ayrton, o senhor que também é escritor, como que o senhor avalia a importância de um livro que resgata a história política de Teresópolis? É mais do que importante, porque é a memória da cidade. Uma cidade sem história não existe. Ninguém existe sem memória. A memória é muito importante para que as novas gerações saibam como é que a cidade cresceu, como é que ela se desenvolveu, e a política faz parte do desenvolvimento de uma cidade. É muito importante porque aqui o livro retrata várias situações
porque a eleição no Brasil teve várias etapas. Antes de 30, era a bico de pena. A pessoa chegava na urna e assinava um papel dizendo em quem tinha votar. E aquilo era muito, muito corrompível. Os coronéis da época determinavam em quem que a pessoa ia votar. Bom, aí evoluiu, depois veio a ditadura de Vargas, aí evoluiu em 45, depois que Vargas caiu, começou o primeiro ciclo democrático no Brasil, com as eleições que eram em papel de cédula, você tinha cédula, está tudo demonstrado no livro. E as cédulas, que você fazia um envelopinho com a cédula de deputado, de vereador, de senador, cada um com uma cédula. Aí botava aquilo, esse envelope botava dentro do envelope na urna, na hora lá. Aí depois evoluiu para a cédula única, depois evoluiu para urna eletrônica. Tudo isso é a evolução da política, tudo isso está no livro. Doutor Roberto, o senhor como político, médico, ex-prefeito e uma pessoa que conhece muito Teresópolis, como o senhor vê essa obra produzida pelo Vanderlei? Mais uma vez, né? O Vanderlei não nos surpreende, porque nós já conhecemos a capacidade dele, o amor que ele tem pela nossa cidade. Então, mais uma vez, o Vanderlei brinda a cidade com um grande presente. É um historiador, uma pessoa extremamente culta, que conhece a cidade como ninguém, e está colocando em papel, como a gente está conversando agora, retratos das épocas anteriores, que tem que ficar na memória dos teresopolitanos. Ele consegue fazer isso com muita maestria, como sempre fez. E qual a importância que o senhor vê nas palavras colocadas pelo Vanderlei nesse livro? O que o senhor acha que isso pode agregar para a população de Teresópolis e também leitores do livro? Eu acho que é o conhecimento da própria história da cidade, da história política da cidade, né? E muita gente que lê esse livro vai aprender um pouco dos bastidores da política e se preparar para os futuros, né? Para os futuros candidatos. Então isso eu acho importante. Quero parabenizar o Vanderlei Pérez, né, por esse trabalho. Isso foi uma ideia fundamental, né? Muito bem elaborada por ele. Eu tenho certeza que tem muito conteúdo bom aqui dentro. E eu já fiquei encantado de ver tanta notícia, tanta informação, né, na história de Teresópolis, das eleições passadas, né? Isso só faz acrescentar mais na nossa história, né? Praticamente nesse material que ele é lançado hoje, né? Eu tenho certeza que vai fazer um grande sucesso. Isso é muito importante, né? Esse registro de matérias que foi feito, né, no decorrer do tempo da nossa cidade. A gente fica encantado de ver quanto nossa cidade produziu, quanto foi apertada as eleições nos outros anos, né? Como nasceu tudo isso é muito importante. E você acredita que esse tipo de registro pode ajudar a população a compreender melhor o papel legislativo? Com certeza, eu acredito que sim. A política, quanto mais aberta ao público, né, com mais esclarecimento, isso aí ajuda muito, né? As pessoas serem mais esclarecidas, com certeza isso é fundamental. Senhor Paulo, o senhor como ex-prefeito, ex-vereador, com a vida toda aqui na carreira política, para o senhor qual que é a relevância, a importância de registrar a história das eleições da cidade em um livro como esse? Olha, antes de falar o que você me perguntou, eu quero dizer que Teresópolis deve muito a esse rapazinho aqui, Vanderlei. Certo? Se hoje nós temos a história de Teresópolis desde 1800 e antigamente até hoje, agradecemos ao Vanderlei. É lógico que você também não pode deixar de mencionar João Oscar, Amadeu Laginestra, professor Osiris Raal, perfeito? Todas essas pessoas aqui em Teresópolis devem a sua história. Agora, Vanderlei, esse aí, falei, Vanderlei, tu tem que demorar mais 200 anos para morrer, porque senão não sei se vai ter outro para poder registrar essa belíssima história, modesta parte, né, de Teresópolis, né? O senhor consegue definir para mim quem é Vanderlei Pérez para o senhor? Vanderlei Pérez é um operário que se fez um grande jornalista, que se fez um grande empresário. Um bom chefe de família, bom amigo, bom empresário, bom jornalista. Esse é o Vanderlei Pérez.
E o que significa para o senhor, depois de tanto tempo conhecendo o Vanderlei, estar aqui hoje recebendo o segundo volume dele? Eu hoje estou me sentindo aqui muito bem, muito feliz, porque é uma realização muito importante do Vanderlei lançando esse livro. Ele já escreveu alguns livros, ele sabe tudo da história de Teresópolis e é um estudioso da história, das coisas da cidade, e cada vez que passa ele está mais apresentando soluções, ajuda para a cidade crescer, para crescer socialmente, culturalmente e economicamente. E na visão do senhor, qual é a importância de um livro como esse feito pelo Vanderlei? Olha, o povo quer saber da história, quer conhecer. O Brasil tem muita coisa da história que o povo não conhece, não sabe. Teresópolis tem muita coisa. Eu estou dizendo isso que eu também falo da história, já fiz muito programa de rádio até falando da história. Existe o seguinte, há uma carência muito grande. Todo mundo, pessoas de todas as idades, de todas as culturas, todos os níveis culturais, todo mundo quer conhecer a história da cidade. E falta, e esse livro é uma contribuição muito importante para se conhecer mais a história da cidade. Doutora Flávia, para a senhora acredita que esse tipo de registro ele pode ajudar a população a compreender melhor o papel legislativo? Eu tenho certeza que sim. Eu acho que isso aí faz uma diferença muito grande, porque as pessoas, na verdade, não entendem, não conseguem discernir executivo do legislativo, né? Então, eu acho que esse tipo de coisa, e também faz parte da história da nossa cidade, eu acho que é importante cada um saber o que está acontecendo, como é que é, até para participar com mais vontade, né? E aproveitando esse gancho, para o senhor acredita que qual o impacto que esse livro pode trazer sobre os jovens que ainda não descobriram a política local? Olha, eu vou colocar um pouquinho da minha experiência. Eu entrei sem saber o que era, entrei por um acaso, vamos chamar assim, e fui eleito vereador mais votado por 2 vezes consecutivas, para minha alegria, a alegria da minha família, evidente. E aí que a gente começa a entender. E eu acho que é fundamental nós entendermos exatamente o que a doutora falou. O que é o papel de ser vereador. Ser vereador é uma honra muito grande. Eu acho que as pessoas que têm, e como temos pessoas em Teresópolis que têm como contribuir, a melhor maneira, a forma mais direta e reta de fazer essa contribuição é ser candidato, é se candidatar. E aí o grande convite de mulheres. Olha, falta mulher na política, não só em Teresópolis, mas no Brasil inteiro. Essa mocinha que está aqui do meu lado, ó, foi prefeita de Teresópolis, prefeita por 6 meses, mas em 6 meses fez muito mais do que muitos homens que ficaram aí 6 anos. Olha que coisa interessante. E a sensibilidade da mulher, eu acho fundamental que ela participe diretamente do processo, não só legislativo quanto executivo. E o livro é um registro onde eu apareço algumas vezes, né? Poucas vezes, mas apareço. E uma grande obra do Vanderlei, que sempre se preocupa com os detalhes históricos, realmente históricos que valem a pena ser conhecidos. Olha, eu estava ansioso por esse segundo volume. O primeiro li, adorei e divulguei. É muito importante, primeiro, registro da história. Segundo, também não deixa de ser uma homenagem a todos aqueles que buscaram na política, né, da sua forma, cada um com a sua visão, contribuir para o nosso município. No nosso caso, inclusive, tem nomes aqui que contribuíram para o Estado e para o Brasil. E o Vanderlei, ele é, com certeza, um pesquisador que busca com profundidade os temas, as interpretações. Portanto, é muito positivo. Eu creio que enriquece muito a história teresopolitana, de um modo geral, especificamente da comunidade política. Eu costumo sempre dizer que a gente, infelizmente, tem uma fama de ser um país sem memória. E o Vanderlei foi muito feliz, tem sido muito feliz,
por manter a memória, especialmente da nossa cidade, né? Então, e principalmente quando eu estava olhando os fatos, né? Você vai relembrando detalhes que são extremamente importantes. Quer dizer, pô, aconteceu isso e muita coisa que nós vivemos e que a gente às vezes esquece também. Ó, espetacular. Merece todos os parabéns e que o sucesso no livro não só que as pessoas possam conhecer realmente a história de Teresópolis. E aproveitando essa questão de reviver o passado, relembrar, o senhor acredita que conhecer o passado político pode ajudar a construir um futuro melhor para o município? Sempre, sempre, sempre. Eu acho que assim, nós precisamos, principalmente na política, que você vai estar traçando sempre o futuro nosso, né? O ideal é que você conheça as pessoas, conheça de onde veio, as origens, o que já fez, o que deixou de fazer. Isso não tem nada melhor que isso. E isso aí o livro vai mostrar muito disso. Olha, filha, eu acho que para Teresópolis isso é uma dádiva, porque são poucas as pessoas que falam de Teresópolis. E Teresópolis precisa de ter um pessoal mais barrista, que cuide mais da nossa cidade e tenha mais amor à nossa cidade. É isso que eu acho que essa publicação desse livro é uma coisa muito boa, porque traz ao conhecimento do público o que é Teresópolis, que muita gente que mora aqui não sabe o que é Teresópolis e como Teresópolis é bonito. Teresópolis tem, aí principalmente para o interior, muita coisa bonita. Temos a Mulher de Pedra, que é uma coisa linda, e temos também, vamos dizer assim, a parte de hortaliça no interior, que é também uma beleza e uma coisa boa para a cidade e para até o estado, que nós mandamos para o Rio muitas hortaliças, essas coisas todas. O Vanderlei, né, como historiador, jornalista, né, então é muito importante esse resgate da história, né, e nós vivemos da história, né, o que a gente projeta para o futuro, o que vivemos no presente, a gente aprende com o passado. Então isso é muito importante e estou doida para ler. Márcia, para você que já está no ramo da política, qual é a relevância de um livro que retrata as eleições para a Câmara Municipal nos últimos 52 anos? Olha, primeiro eu quero parabenizar a Vanderlei Pérez por estar lançando esse livro. Isso aqui é uma riqueza muito grande para a nossa cidade. São informações importantíssimas, relevantes, que vão de encontro aos questionamentos, né? Tanto dos políticos quanto dos eleitores, né? Da população em geral da nossa cidade. Então é importante a gente ter a história registrada, né, toda a história política registrada, e eu fico feliz também de estar contida aqui, né, a minha história também. E dou parabéns aqui ao Vanderlei, que é um historiador, né, pesquisador, escritor de grande importância para a nossa cidade. Eu acho fundamental, porque é entendendo a história do nosso passado que a gente consegue entender e valorizar o nosso futuro e o nosso presente. E o Vanderlei, além de ser um jornalista de grande competência, é um historiador exemplar. Assim, eu venho acompanhando a trajetória dele já há alguns anos, tive a honra e o prazer de trabalhar com ele enquanto secretário de Cultura, e a paixão dele pela história do município é uma coisa realmente que a gente tem que valorizar sempre. E ele é um pesquisador muito dedicado e muito detalhista. Então, toda vez que a gente vê ou lê uma história dele, a gente sabe que foi feita com muita seriedade. Não foi assim uma coisa que simplesmente foi criada. Ele vai profundamente no fato, ele vai até os documentos originais e os primeiros exemplares de tudo que ele pesquisa, que ele vem acompanhando ao longo desses anos. Então, realmente é um livro que tem que ser consumido e tem que ser preservado como um relatório da história da nossa cidade. Para vocês, quem é Vanderlei Pérez? O meu avô, ele é uma pessoa incrível, ele sempre é muito apaixonado por Teresópolis e ele está sempre passando as histórias dele aqui na cidade pra gente aprender um pouquinho mais sobre Teresópolis. E ter um avô escritor é uma coisa assim incrível, porque ele sempre está fazendo a gente amar muito a leitura
e as histórias dele são muito incríveis. E para você, quem é Vanderlei Pérez? É uma pessoa que sempre gostou de política, não sei se já foi prefeito, presidente, sei lá o que, etc. Foi uma pessoa muito escritora de livros, lançou bastante livros e é isso. E para você, quem é o Vanderlei Pérez? Ele é um bom escritor de livros, muito legal, que também sempre gosta da gente. Das eleições da cidade, democracia é isso. Todas as eleições são boas, dependendo do candidato que se vota mais. O primeiro candidato para prefeito de Teresópolis foi em 1920, não é, Regina? 22, em 1922, primeiro candidato eleito, 1922. É o nome do livro. Então, eu acho válido, é só. E, dona Regina, na opinião da senhora, como a senhora acha que vai estar a política daqui a 50 anos? A pergunta é muito difícil, né? Porque a política, ela é sólida, porém ela se modifica. Cada ano tem um caminho, hoje em dia tudo se muda de uma hora para outra, rapidamente, tudo se muda. E a política também vai mudando os jeitos, a forma, os políticos propriamente dito, né? Os vícios dos políticos vão ter que mudar, porque hoje a mídia está aí mesmo, né? A internet, né? Hoje as crianças estão muito mais interessadas, os jovens estão mais interessados, mais conhecidos, né? Então eu acredito que talvez seja o homem, né? O cidadão queira se envolver mais e tomar posse daquilo que é dele, né? Criar, alimentar, não sei, o sentimento de pertencimento da terra, da pátria, do território dele. Então eu acredito que a política deva melhorar, né? Acredito. Eu sou otimista com os políticos, né? Isso aí, tá bom? Obrigada, querida. Vanderlei, o que te motivou a explorar a história das eleições da cidade? Eu venho, ao longo do tempo, desde que eu comecei a escrever textos no jornal sobre a história de Teresópolis, a gente vem encontrando algumas lacunas, algumas informações que faltam. E quando eu fui secretário de Cultura em 2009, 2010, eu fiz uma série de exposições e uma delas foi sobre os prefeitos de Teresópolis. Eu sabia que tinha que fazer uma pesquisa sobre isso e avancei uma rápida pesquisa. E foi muito difícil encontrar informação consistente sobre os prefeitos. Quantos foram? Quem foram eles? Quem foi o primeiro prefeito? E como é que esses prefeitos chegaram ao poder, já que a eleição só começa em 1922 e nós temos prefeitura desde 1913, né? Então, ou seja, cabia uma pesquisa. E aí eu comecei ali, então, lá em 2010, a construir esse livro que agora, nesse dezembro, a gente está publicando o segundo volume, que é um livro de 2 volumes, cerca de 500 páginas, 700 páginas de 2 volumes, contando a história, então, desde 1922 até 2024, inclusive com a eleição desse ano de 2024. Mas eu também, no primeiro volume, eu atraso um pouquinho o tempo e venho falar um pouco daquele período de 1913 até 1922, quando os prefeitos eram nomeados pelo governo do Estado, e também de 1891 até 1913, quando não havia prefeitura na cidade. Eram os chefes, o poder executivo era exercido pelo chefe do poder legislativo, era o vereador presidente da Câmara, que automaticamente virava prefeito da cidade, fazia a função de chefe do poder executivo, já que não havia o cargo de prefeito, porque não havia prefeitura. A prefeitura, aliás, é uma invenção brasileira bem genuína do Rio de Janeiro, porque ela vai surgir no Rio de Janeiro, para a capital da República, e ela vai surgir no estado do Rio como uma necessidade política. Olha que loucura isso. Você tem, a capital vai para Petrópolis, o governo do estado, a sede é Niterói, a sede é Petrópolis, e a Câmara, a capital da cidade de Niterói, é em Niterói. Então, e o poder político em Niterói era muito mais forte
no nível municipal do que no nível estadual em Petrópolis. Então o governador do estado percebe que ele tinha que tomar Niterói de volta. E ele resolve então criar uma prefeitura, que aí ele tira a cidade da mão dos vereadores e coloca um funcionário dele, um servidor de carreira, para ser prefeito. E aí o pessoal gostou daquela ideia. Aí surgiu a prefeitura de Campos e aí logo em seguida a prefeitura de Teresópolis. Então a nossa prefeitura de Teresópolis, em 1913, ela está entre as 10 primeiras prefeituras do estado e está entre as primeiras prefeituras do Brasil, porque as prefeituras no Brasil, elas foram criadas em 1930, no golpe da Revolução, com o golpe de 1930, quando o Getúlio assume o país, ele dá o estado para os estados para os tenentes, e os tenentes passam a controlar as cidades através dos prefeitos, que são militares, nomeados pelos governadores interventores, para assumir as cidades. E é por isso que o Getúlio é um ditador de tão grande sucesso. Ele pega o país em 1930, ele vai ficar até 45 e o período de exceção vai chegar ali até 47, até o país se reorganizar de novo e começar a regularidade eleitoral a partir de 1947. Você vê, a gente está falando de prefeito de Teresópolis, a gente se mete na história do Brasil, na história do Rio de Janeiro, então a história nossa, ela se mistura, né? Porque a história, a essência da história de um país, ela acontece nos municípios. Então por isso que me indigna muito, eu fico muito assim, chateado mesmo, com a falta de interesse que há das pessoas por preservar a história municipal. Porque até mesmo deveria haver uma dinâmica de cima para baixo, da União se preocupar e o Estado preocupar que os municípios preservem a sua história, porque o país acontece nos municípios, não são nos estados ou na capital do país, né? São os municípios que fazem a história do Brasil acontecer. E a prova disso é a própria criação da prefeitura. E esse trabalho eu venho desenvolvendo, às vezes com mais dedicação ou menos, mas sempre me remexendo na pesquisa. Consegui concluir em 2023 o primeiro volume, que eu conto a história das eleições até 1970, que é um período mais de pesquisa, de jornal, tem pouca informação sobre isso. Essa informação que eu falei, por exemplo, sobre a questão da criação das prefeituras no Brasil, é raro, você não é uma coisa que você Google lá e vai encontrar, não tem isso. Criação das prefeituras no Brasil, o Google vai dizer que foi tudo em 1930. Não existe prefeitura antes de 1930 para o Dr. Google, né? Quando, na verdade, nós já tínhamos prefeitura de Teresópolis, de Campos, de Macaé, a própria prefeitura de Niterói. Essa realidade, então, ela não existe porque isso não tem muita bibliografia sobre isso, muito documento, muita coisa escrita sobre isso. Mas eu venho fazendo. E aí, quando chega em 70, a realidade muda um pouquinho, porque nós já estamos dentro da regularidade eleitoral, o bipartidarismo vai durar só até 79, e aí vem as eleições municipais, onde muitas pessoas que participaram dessas eleições, como eleitores ou como candidatos, estiveram aqui hoje no lançamento do livro, né? Nós tivemos aqui o Paulinho Nascimento, que foi vereador em 59 a 62, tivemos o filho do o Claudinho, filho do Luiz Barbosa, foi vereador, prefeito, vice-prefeito e prefeito e deputado em Teresópolis. São pessoas que participaram desse processo. Ayrton Rebelo, candidato a deputado algumas vezes, o Roberto Petro foi prefeito por 5 anos de Teresópolis. Então essas pessoas participaram desse segundo livro, né? Então a realidade é outra. Então avaliar também esses governos é muito importante, porque um governo você avalia pelo legado que ele deixa, pelas obras que ele deixa. Então o livro traz isso também, muita ilustração. O Promemória tem muitas imagens de Teresópolis, vem acumulando ao longo do tempo, aquelas que não tem a gente sabe onde buscar. A gente consegue fazer um livro de 350 páginas, com bastante conteúdo, mas também bastante ilustrado. Tem mais de 500 fotografias nesse livro, né? E isso é muito interessante, porque o visual ajuda a compreender o texto, né? São textos curtos, são os textos contando ali, às vezes, 2, 3 páginas para cada eleição, algumas curiosidades. Todas as eleições são sempre diferentes, não existe eleição igual, né? Ela pode até parecer um pouquinho. É só olhar como foi 2024, 2022, 2020, 2016, as eleições em Teresópolis são um pouquinho mais diferentes que nos outros lugares. Aqui sempre tem uma novidade, né? Sempre tem uma coisa diferente. Então o jornal,
o texto do livro, ele também avança um pouquinho sobre isso, para mostrar as peculiaridades da nossa história, né? E dos nossos personagens. Eu gostei muito de ter feito essa pesquisa, gostei demais do público que eu tive aqui na Casa de Cultura nesse dia 14 de dezembro, a recepção que eu tive também na casa. A casa é maravilhosa, é um dos melhores espaços de cultura que existe no interior do estado do Rio de Janeiro. Então a gente poder encher essa casa com gente que gosta de memória e que tem um certo apreço pelo autor, dá uma satisfação realmente muito grande. Então eu saio daqui hoje muito feliz pela concretização desse trabalho que eu comecei 14 anos atrás. E outros projetos vão agora surgir, a gente vai outras pesquisas, outros livros em andamento, outras coisas também para fazer, mas a gente fecha essa etapa da história de Teresópolis. Eu acredito que eu tenha dado uma contribuição para a memória municipal e até mesmo na questão do esclarecimento das pessoas, não é só uma guarda de informações. O livro tem essa coisa de informar as pessoas e construir a identidade dela com a cidade, né? Contribuir de alguma forma para essa memória é muito importante, é uma realização muito grande para mim, então fico muito agradecido por aqueles que colaboraram pela feitura do livro, por aqueles que estiveram nesse dia 14 aqui no lançamento com a gente, e agora é partir para novos projetos, que certamente eles têm, só falta disposição e ânimo e vontade e tempo para a gente fazê-los.